Muito bem. Essa é a aula sobre composição química das águas, da disciplina Introdução à Liminologia. Eu sou a professora Silvia Kawakami, da Faculdade de Oceanografia, da UFPA, e essa disciplina faz parte do PL 3 2021 para a turma de 2020 e agregados. Bom, na aula anterior, vimos diversas propriedades da molécula de água e importância para a vida na Terra e funcionamento dos ecossistemas. Na aula de hoje, vamos entender um pouco mais sobre como essas particularidades da molécula de água estão relacionadas com a composição da água, dos ecossistemas aquáticos, como os lagos. Como vimos na aula anterior, a água é considerada solvente universal devido às suas propriedades peculiares, como a elevada constante dielétrica, que a caracteriza como polar, e a molécula apresenta alto poder de dissociação eletrolítica e baixa dissociação iônica. Dessa forma, a água pode dissolver constituintes iônicos e substâncias polares e até mesmo pouco polares e mantê-las no meio com camadas de solvatação. Nas águas naturais, podemos encontrar substâncias dissolvidas, particuladas e coloidais sob diferentes especiações químicas e concentrações. O que são essas especiações químicas? Os elementos eles podem estar presentes no meio em diferentes formas, e a gente chama de espécies químicas. Pode estar presente na forma de íons, pares iônicos hidratados, complexos, tanto orgânicos quanto inorgânicos. Os pares iônicos são íons que se aproximam no meio aquoso, mas que não formam ligação química. Eles ficam próximos por atração eletrostática, e a água forma uma camada de solvatação que as estabiliza. A divisão das frações em particulada, dissolvida e coloidal é uma definição operacional, com base na separação dos constituintes por meio de uma membrana de porosidade de 0,45 micrômetros. Então, esse é o nosso limite para separar o que é material particulado do material dissolvido. 0,45 micrômetros, aqui nessa escala, como vocês podem perceber, corresponde a 10 a menos 6. Então, o que for maior do que 0,45 micrômetros é material particulado, como zooplâncton, fitoplâncton, bactérias. E o que for menor do que 0,45 e passar por esse filtro, chamado de matéria dissolvida. E aqui nós temos vírus, substâncias orgânicas como ácido fúlvico, ácido úmico, ácidos hidrofílicos, hidrocarbonetos, aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos. O material coloidal compreende uma faixa intermediária entre particulado e dissolvido e requer técnica especial para separação. Exemplos de coloides são complexos argila, metal, substância úmica, sílica, carbonato de cálcio, os hidróxidos de ferro. E aí, para uma visão mais geral, na escala então superior, nós temos a dimensão em metros e também uma escala envolvendo peso molecular. Aí, como referência aqui, o tamanho da molécula de água. Aqui nessa figura, temos a técnica básica empregada para separar as frações entre particulado e dissolvido. E eu gosto de colocar essa figura justamente para destacar a necessidade no cuidado da pressão envolvida no sistema de filtração. Tá? Pode-se empregar bombas de vácuo ou mesmo trompa de água, como na figura aqui de cima. Se o vácuo não for bem ajustado, aqui, é possível que o filtro sofra rompimento, né? E o material particulado acabe sendo transferido para a fase dissolvida, aqui no Kitasato. Então, a gente tem o funil de Birchner, aqui, entre o funil e
o frasco de Kitasato, a gente coloca o filtro, que pode ser de fibra de vidro, nitrocelulose. O material do filtro depende do que se deseja analisar. E a porosidade também pode ser de zero, a porosidade pode ser de 0,45 micrômetros ou outra dimensão. Aqui nesse outro sistema, o vácuo é conseguido com uma trompa de água, ou seja, uma torneira que funciona como bomba de vácuo. A torneira aberta, então libera a água, né, e essa água, quando escoa, arrasta o ar presente nesse tubo, né? E aí cria-se um vácuo no sistema. Cria-se vácuo aqui, né, que favorece, então, a filtração. E percebam que existe esse frasco de segurança, como o próprio nome diz, serve para evitar que a amostra se perca, indo parar aqui na torneira, né? Ou que a água da torneira passe para a amostra e contamine aqui o que nós desejamos analisar. Muito bem, e qual a origem das substâncias presentes nas águas naturais? Você já deve ter visto, né, uma boa parte disso nas aulas introdutórias de oceanografia e geologia. As águas naturais refletem a composição das rochas e solos que formam a bacia hidrográfica. Os processos de temperismo, lixiviação e drenagem para rios, lagos de águas subterrâneas enriquecem as águas com os íons e várias substâncias. O aporte atmosférico também contribui com a entrada de íons, gases como CO2, gás carbônico, nitrogênio, N2, ou oxigênio, e ainda com poluentes, seja por precipitação ou ação dos ventos. A atividade biológica também contribui com constituintes nas águas, pois interferem nos ciclos dos elementos e, consequentemente, a presença de organismos no ambiente aquático e nas proximidades também altera a composição química da água. As atividades antrópicas, com práticas agrícolas e lançamento de esgotos industriais e domésticos, introduzem diversas substâncias que podem ser tóxicas, matéria orgânica e nutrientes que alteram a composição e a qualidade da água. Esses gráficos ilustram as diferenças na composição iônica das águas naturais. Então, aqui neste primeiro gráfico, nós temos água da chuva, TDS igual a 7 mg por litro, pH aproximadamente 5,7. Aqui a gente pode observar uma contribuição, né, de íons cloreto e sódio na água da chuva. Isso indica que há uma influência marinha nessa água da chuva. Tá? Esse TDS significa sólidos totais dissolvidos e é dado, nesse exemplo, em miligramas por litro. Esse segundo gráfico corresponde à concentração de íons para a água do mar. E aí vocês percebam que os sólidos totais dissolvidos é bem maior, né? 34.400 miligramas por litro. Um pH, no caso, é 8,2. E essa concentração de sais dissolvidos é cerca de 5.000 vezes maior do que essa aqui presente na água da chuva. Mas observem, né, que o perfil é bem semelhante aqui para a água da chuva e água do mar. Possivelmente porque essas amostras estão relacionadas, né? Essa água da chuva deve ser próxima de uma área costeira. Essa outra amostra é água do rio. O sólidos totais dissolvidos corresponde a 118 miligramas por litro. O pH é variável. E percebam que o perfil é bem diferente do perfil da água do mar, né? Aqui, o que se destaca na água do rio é o bicarbonato, o cálcio, né? E esse somatório de sais dissolvidos, de sólidos totais dissolvidos, para os rios é cerca de 300 vezes menor do que o mar. Esses constituintes iônicos aqui da água do rio indicam bem a contribuição litogênica. As águas subterrâneas também estão representadas aqui nessa figura. O primeiro gráfico indica uma influência calcária, né? Então, a água subterrânea ela
reflete esse contato com a rocha, onde ela se situa, onde essa água se situa, né? Então, no caso da calcária, a contribuição de bicarbonatos é elevada. O pH também indica, né, essa predominância de bicarbonatos. Para uma água subterrânea, influenciada por rochas granitóides aqui, os sólidos totais dissolvidos apresenta concentração mais baixa, tá? E um pH também um pouco mais baixo. Aí, como nós vimos, a água pura ela não conduz corrente elétrica, portanto, a condutividade elétrica é praticamente nula para a água pura. O que confere condutividade elétrica para a água são os íons dissolvidos nessa água. Então, nessa tabela, a gente tem uma comparação entre a composição iônica em águas de drenagem de diferentes tipos de rochas. Aqui, granito, xisto, quartzo, feldespato, vulcânica, arenito, argilosa, carbonatada. Aí percebam que a composição difere bastante, né, entre a composição iônica da água de drenagem que passa por um tipo de rocha ou outro. O pH também, né, altera ligeiramente em função dessas concentrações de íons, né? E a condutividade elétrica também se altera. A água de drenagem proveniente aqui de ambientes com granito apresenta condutividade elétrica menor, carbonatadas apresentam condutividade bem maior. Esses valores entre parênteses indicam a concentração dos íons em miliequivalente de íons por litro. Os outros valores são dados em miligrama por litro. A composição química das águas naturais ela é influenciada por determinantes climáticos, determinantes geológicos e determinantes biológicos. Os determinantes climáticos atuam mais notadamente na superfície. Então, aqui na superfície nós temos a interação atmosfera e água, com trocas gasosas, radiação que penetra na superfície da água. Nós vimos na aula passada que a água ela é boa condutora de calor. Então, a radiação incidente, que é transformada é transferida por condução de molécula em molécula para as partes mais profundas do lago. Isso vai ser importante depois na aula que vamos estudar a estratificação térmica. A movimentação e turbulência da superfície pela ação dos ventos promove a entrada de gases, troca gasosa. Os determinantes geológicos são indicados na figura através do intemperismo das rochas. Aqui. Erosão das margens. Morfometria do lago, né? Se o lago é raso, se o lago é fundo, se o lago apresenta irregularidades no fundo. A presença de vegetação também tem um papel importante, né, na composição da água, pois esses organismos podem assimilar os nutrientes dissolvidos na água, podem liberar gases para o meio, né, e os processos que envolvem a decomposição desses organismos podem levar a uma interação com o fundo do lago. Então, a composição química da água depende de vários fatores. E esse é o meu desenho de um lago. Nesse modelo de lago, a gente observa a divisão em compartimentos. Tá? Essa divisão em compartimentos é feita para facilitar o estudo, mas o funcionamento do lago só é melhor compreendido com a integração das partes. Então, aqui nós vamos separar o lago em zonas, zona litorânea,
zona pelágica ou liminética e zona profunda, região profunda. Tá? Aqui na zona litorânea, existe o contato maior do lago com o ecossistema terrestre. Então, é um chamado ecótono, que nós vamos estudar mais para frente. A zona pelágica ou liminética é aquela com pouca influência do fundo ou das margens do lago. E a zona profunda, por outro lado, é a zona que está em contato mais estreito com o sedimento e com os organismos que vivem no sedimento. A morfometria do lago, como eu disse, se é raso ou profundo, se é extenso ou pequeno, com formato arredondado ou dendrítico, interfere na circulação das águas e distribuição de luz, de animais, vegetais. Vocês irão ver uma comparação de dois tipos de lagos no exercício da aula 4, tá? Envolvendo vários conceitos que a gente está vendo hoje. Aí nesse lago, nós podemos ver, né, que existe nas margens a presença de residências, vegetação, existe uma influência, então, antrópica no meio que pode alterar a composição da água e interferir, né, nesse zoneamento. Nessa figura também nós podemos observar que existe uma diferença aqui relacionada com a penetração de luz. Na zona eufótica, que é a zona onde ocorre a fotossíntese, temos um predomínio de algumas espécies. Na zona afótica, o predomínio de outras reações químicas e presença de outros organismos. Em cada uma dessas zonas, existe o predomínio de espécies, né, como produtores primários, consumidores, decompositores. E aí essa parte biológica, vocês irão ver com a professora Solana, que é da área biológica e tem mais propriedade para explicar para vocês como e por que esses organismos se distribuem dessa forma nessas zonas. Tá? Eu não vou precisar me preocupar com isso dessa vez. Bom, mas mesmo não tocando especificamente na parte biológica, aqui nessa parte da disciplina, é importante que vocês percebam que os compartimentos biológicos e não biológicos interagem e são responsáveis pelo funcionamento do lago. O balanço de materiais de um lago é uma equação que envolve a entrada e a saída de materiais, os quais estão envolvidos no aproveitamento pelos seres vivos de diferentes maneiras. Esses materiais também podem interagir com outros constituintes do meio de forma física, né, com a sedimentação, acúmulo no fundo. O material dissolvido no meio pode ser aproveitado várias vezes através dos processos de reciclagem. O metabolismo de um ecossistema relaciona as etapas com os nutrientes entre os compartimentos bióticos e abióticos de maneira a indicar o fluxo de energia e a eficiência e integridade ecológica. Então, essas etapas principais do metabolismo envolvem produção, consumo e decomposição. Na zona eufótica, percebemos o predomínio da produção, enquanto na zona afótica é possível ocorrer de maneira mais pronunciada a decomposição dos detritos e consumo, embora seja possível observar a produção por via quimioautotrófica. O material que sedimenta pode servir como fonte de energia para os seres bentônicos ou permanecer soterrado no fundo. Então, nós veremos que o metabolismo do lago ele envolve a presença de nutrientes diversos, o percurso, né, a movimentação da energia entre os níveis tróficos e o aproveitamento da matéria orgânica nesse sistema. A produção de matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos é realizada pelos seres que conseguem sintetizar sua própria matéria orgânica através da transformação da energia luminosa em energia química.
Essa energia química é representada pela equação da fotossíntese. Então, nessa equação nós temos CO2 mais água na presença de luz e clorofila, levando à formação de uma molécula de glicose, né, um carboidrato, mais a produção de oxigênio. Então, essa é a equação simples para a formação de matéria orgânica. Outros compostos podem ser formados sendo necessárias concentrações adequadas dos nutrientes, como nitrato e fosfato. A relação de Redfield-Richards, que nós veremos com mais detalhes nas próximas disciplinas, equaciona, né, os nutrientes também na formação da matéria orgânica. Nitrato, fosfato, para formar matéria orgânica fitoplanctônica, com a produção de oxigênio. A produção de matéria orgânica pode ser realizada pelos produtores primários, fotoautotróficos, algas, macrófitas e bactérias, e também por produtores quimiotróficos, que utilizam a energia das reações químicas, né, principalmente através das bactérias. Bom, como daqui para frente nós vamos falar muito em produção primária, em produtividade primária, eu vou passar aqui os conceitos sobre biomassa, produção primária e produtividade primária. A biomassa corresponde ao peso total de todos os indivíduos de uma população ou comunidade por unidade de área ou de volume em dado tempo. A produção primária corresponde ao aumento de biomassa em uma dada área, considerando-se todas as perdas, matéria orgânica crescida via fotossíntese ou quimiossíntese. Já a produtividade primária é a produção primária expressa como taxa, isto é, a produção primária em relação a um período de tempo, que pode ser dado em anos, dias, horas, e pode ser expressa também como matéria orgânica, oxigênio, carbono, clorofila e energia. Então, aqui, para exemplificar, né, a biomassa fitoplanctônica em um lago corresponde a 10 gramas por metro quadrado. Tá? Esse é um exemplo. Se eu for coletar amostra em um lago, coleto o fitoplâncton, faço as pesagens devidas e depois, no mês seguinte, eu volto para o mesmo local e faço coleta de amostra fitoplanctônica, peso e tenho esse valor. A produção primária vai ser a diferença entre esses valores. Enquanto a produtividade primária vai ser esse valor de produção primária dividida pelo tempo considerado, que foi de 30 dias. Então, aqui eu tenho a produtividade primária em gramas por metro quadrado por dia. Então, os estados tróficos, eles podem ser entendidos com base na produtividade primária. O oligotrófico é um ambiente com baixa produtividade primária e baixa concentração de nutrientes. O mesotrófico é uma condição intermediária entre oligotrófico e eutrófico. O ambiente eutrófico apresenta elevada produtividade primária e elevada concentração de nutrientes, enquanto o ambiente distrófico apresenta concentração elevada de substâncias úmicas. A outra etapa do metabolismo do lago envolve o consumo da matéria orgânica produzida na fotossíntese. Nessa etapa, a matéria orgânica é fonte de energia para os consumidores e ocorre a transferência de energia ao longo da cadeia trófica. Os herbívoros obtêm energia de forma direta pelo consumo dos produtores primários. Os demais níveis tróficos obtêm energia da matéria orgânica fotossintetizada de maneira indireta, já que os herbívoros consomem os produtores primários, os carnívoros consomem os herbívoros e os detritívoros se aproveitam dos detritos, né? Carnívoros, herbívoros, produtores primários. No ambiente aquático continental, os detritos da matéria orgânica de origem vegetal são mais abundantes do que os de origem animal. Então, a decomposição de matéria orgânica detrítica pode ser acelerada pela temperatura, pela vazão, variações de pH e também por fatores químicos, como concentração de nutrientes nas águas e nos detritos. Certas substâncias orgânicas, como as ligninas, são mais dificilmente degradadas e podem ser incorporadas no sedimento. Outras substâncias, como carboidratos e proteínas, são mais rapidamente decompostas
e reaproveitadas pela biota, no processo que chamamos de reciclagem. A decomposição envolve também a oxidação da matéria orgânica, né? E nós veremos nas próximas aulas. A matéria orgânica particulada grossa, quando submersa nas águas do lago ou rio, começa a sofrer alterações. Essa matéria orgânica particulada grossa são as folhagens, os gravetos, restos animais. Principalmente folhagens e gravetos, né? Matéria vegetal, que é mais abundante. Muito bem, quando essa matéria orgânica particulada grossa entra na água, ela sofre lixiviação, ou seja, a água extrai substâncias solúveis dessa matéria, né? Essa substância solúvel serve de alimento para os organismos presentes, bactérias, fungos no meio. Tá? Bom, à medida em que a decomposição vai tomando o seu rumo, essa matéria orgânica grossa, particulada e grande, né, ela sofre um condicionamento, com alteração na composição que a torna mais palatável e maleável por meio dos fungos e bactérias. Então, esse material acaba sendo melhor aproveitado por invertebrados à medida em que os fungos e bactérias começam a agir. E essa matéria orgânica particulada grossa também sofre fragmentação, atrito e abrasão por contato com a própria água, né, com sedimentos e também pela atividade de invertebrados. Aí, dessa forma, né, a matéria orgânica ela vai sendo aproveitada por diferentes organismos nesses sistemas aquáticos. Na aula mais para frente, quando eu falar sobre os ambientes lóticos, nós vamos voltar a esse tema aqui. As etapas de produção, consumo e decomposição ocorrem de modo integrado em um sistema e também interdependentes. Caso uma etapa predomine sobre as outras, algumas situações podem ser destacadas. Por exemplo, se a produção de matéria orgânica for intensa, o lago é considerado eutrófico. Se as taxas de consumo e decomposição da matéria orgânica superarem a produção, nós teremos um lago com características oligotróficas. Essas são as referências que eu empreguei para a aula de hoje. Esteves 2011, capítulo 7, Tundizi 2008, capítulo 5. Eu coloquei também esse link aqui com algumas informações a mais. E é isso.